Olha aí, gente, fazer uma análise de forças em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais requer uma visão espacial. Então eu peguei emprestado essa figura do livro do Shigley, que mostra aqui o cilindro primitivo da engrenagem, mostra só 3 dentes da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, e aí apresenta a linha média de um quarto dente. Então as forças estão sendo analisadas através dessa linha média, referente ao quarto dente, que obviamente não aparece no desenho tridimensional. Uma ECDH ela precisa ser analisada simultaneamente em 2 planos que são perpendiculares entre si. O primeiro dos planos vai ser o plano aparente, ou plano frontal, ou plano transversal. São 3 nomes para identificar o plano que tem um índice que nós vamos chamar a partir de agora de T. E o segundo plano é o plano normal ou plano real. E para identificar esse plano a gente vai utilizar o índice N. Então, como a análise de forças requer um cuidado um pouco maior, com o progresso das minhas explicações eu vou registrando os textos aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Então o índice T vai ser utilizado para o plano transversal e o índice N vai ser utilizado para o plano normal. Para produzir uma ECDH, a gente utiliza a mesma ferramenta que é utilizada para produzir ECDR. Só que essa ferramenta ela é inclinada em um ângulo de hélice beta em relação ao eixo da engrenagem. Dessa forma, o perfil do dente da ECDH é exatamente o mesmo perfil do dente da ECDR se você fizer a análise no plano normal. E aí agora eu vou exprimir com vocês o passo circular em ambos os planos, normal e tangencial. E obviamente para manter os índices, o passo circular no plano normal vai se chamar PN e o passo circular no plano tangencial PT. Então a relação do passo circular no plano normal com o passo circular no plano tangencial é essa. O PN vai ser igual ao PT vezes o cosseno de beta. Vocês estão vendo que eu estou utilizando as cores para manter o padrão, para que vocês possam identificar os planos. Assim, a gente sabe que o passo normal ele é π vezes o módulo no plano normal. E o passo tangencial, obviamente, vai ser π vezes o módulo no plano tangencial. E aí a gente tem que manter o cosseno de beta aqui. Portanto, a gente pode concluir que o módulo no plano tangencial, ele nada mais é do que o módulo no plano normal dividido pelo cosseno de beta. E aí, obviamente, eu vou limpar essa confusão toda para que você possa ler a transparência com calma. Quando eu me refiro ao módulo no plano normal, eu estou me referindo ao módulo da ferramenta, que é a mesma ferramenta que faz uma ECDR e uma ECDH. Então, para a gente simplificar, ao invés de ficar escrevendo o tempo todo módulo normal, eu vou me referir especificamente ao módulo, utilizando a letra M. Daí vem uma parte muito interessante. Vocês se recordam daquela engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais dourada que eu te mostrei agora há pouco? Então, eu vou utilizá-la, só que imaginando que ela fosse um pouquinho mais curta, que ela não tivesse um B tão grande. Então eu vou apresentar essa vista da engrenagem para a gente. Analisando essa engrenagem de frente, essa vai ser a visualização que eu tenho. Então eu vou manter o padrão de cores e vou fazer em azul o plano transversal. É como se eu fizesse um corte esse mostrado em azul, e fizesse uma análise do perfil do dente nessa perspectiva. Por sua vez, o plano normal que eu estou te mostrando aqui em vermelho é como se você alinhasse o seu ponto de vista e o seu olhar fosse na perspectiva alinhado com o corte do dente. Então eu vou te mostrar uma outra vista da engrenagem, um pouco mais simplificada, só que eu vou arrancar todos os dentes e vou deixar apenas um. Então se eu faço um corte no plano transversal, esse é o módulo da ferramenta. Vocês se lembram que o módulo estava relacionado com a altura dos dentes? O módulo é um indicador da altura dos dentes. O módulo é um indicador do tamanho do dente da engrenagem. E se eu fizer essa mesma comparação, só que agora no plano normal, eu teria uma altura um pouco diferente. É por isso que essas engrenagens têm 2 módulos, o transversal e o módulo normal. O ângulo de hélice é justamente o ângulo entre o plano transversal e o plano normal. Então, para que a legenda fique clara para vocês aqui, eu coloquei as projeções dos módulos e ressaltando mais uma vez que o módulo normal é o mesmo módulo utilizado em engrenagens cilíndricas de dentes retos. Eu gosto muito desse outro desenho aqui porque ele mostra claramente isso. É um detalhe do perfil dos dentes,
fazendo uma análise nos planos normal e transversal. Costumeiramente, as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais têm ângulos de hélice variando entre 8 e 30 graus. Então eu vou te apresentar uma série de fórmulas agora que devem ser incluídas no seu formulário. O diâmetro primitivo da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais é calculado da seguinte maneira: é o módulo no plano transversal vezes o número de dentes. Ora, a gente já conversou anteriormente que o módulo transversal pode ser expresso em função do módulo normal e do cosseno de beta. E eu falei algumas vezes que a gente se refere ao módulo normal como sendo o próprio módulo. E agora eu te apresento as fórmulas para que vocês possam calcular o ângulo de pressão no plano transversal e a distância teórica entre centros. O ângulo de pressão no plano transversal é o arco tangente da divisão entre a tangente do ângulo de pressão no plano normal pelo cosseno de beta. E a distância entre centros é calculada como seno módulo, que é o mesmo módulo do plano normal, vezes a somatória de Z1 com Z2, dividido por 2 vezes cosseno de beta. Uma coisa interessantíssima é que essa força no flanco do dente, pelo fato dela ser inclinada e pelo fato da disposição geométrica do dente, isso faz com que essa força no flanco do dente possa ser composta por 3 vetores de força. A força tangencial, que é a força que dá origem ao torque, a força radial, que tenta sempre separar os centros, e até agora, tanto a força tangencial quanto a força radial são as forças que nós estávamos acostumados a lidar nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. Só que devido à disposição geométrica do dente, a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais também tem a incidência de uma força axial, ou seja, uma força coincidente com o eixo da engrenagem. Então essa é a novidade que nós temos ao analisar forças em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Existe a incidência de uma força axial. Então eu consigo fazer a decomposição vetorial da força no flanco dos dentes nas direções tangencial, radial e axial. A força tangencial é calculada através dessa forma, 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro. E aí o diâmetro, eu estou me referindo ao diâmetro primitivo que já foi determinado aqui em cima. Por isso que vai aparecer MZ aqui embaixo e obviamente o cosseno de beta aparece aqui em cima. A força radial é a força tangencial vezes a tangente de αn dividido pelo cosseno de beta. E a força axial é a força tangencial vezes a tangente de beta. Eu poderia perfeitamente reagrupar as 3 forças e fazer a somatória vetorial para constatar que a força no flanco do dente Fn tem esse valor. Então assiste a próxima videoaula aí que eu vou falar sobre a importância dessa força axial e as consequências que a gente tem para os rolamentos e para o eixo em si. Então até daqui a pouco.